Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Tudo bem com você? Você acordou bem? Você está bem? Engrandecido seja o nome do Senhor, que nos deu o privilégio de acordarmos, respirarmos, estamos vivos. E esse privilégio foi dado pelo nosso Pai. Eu convido você nesta linda manhã a meditar num texto bíblico, palavra que nos limpa, nos edifica, nos fortalece. Estamos vivendo num mundo desanimador. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e parece que está tudo perdido e que tudo a cada dia caminha ainda mais para a perdição. Mas as palavras de Deus não mudam. O nosso Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele prometeu salvação. Ele prometeu nos limpar, nos purificar. E isso acontece a cada dia que nós lemos as Sagradas Escrituras. Ela entra como uma faca e ela coloca tudo no lugar. Quando o nosso coração está desejoso de aprender, porque também podemos nos tornar impermeáveis. A palavra pode passar por nós e não encontrar morada. Mas quando os nossos ouvidos estão atentos, os nossos corações estão desejosos de aprender, para que a nossa vida seja mudada, porque o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele tudo pode fazer. Se você está pensando neste momento, mas essa situação não tem jeito. Ei, deixa eu falar com você. Tudo tem jeito para o nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se a tua bênção e a minha bênção ainda não chegou, é porque Deus está nos preparando para recebê-la. Tudo precisamos de um preparo, de um entendimento. Caso recebamos fora do tempo, fora da hora, não saberemos lidar e ela não permanecerá conosco. Mas quando recebemos no tempo certo e na maturidade que precisamos ter, ela é abundantemente acrescida e nós podemos usufruir com sabedoria. E é isso que Deus quer nos dar: sabedoria, entendimento, discernimento, compreendimento daquilo que Ele tem para nós. E nesta linda manhã estaremos falando daquilo que parece ser e não é. Hoje em dia precisamos estar muito atentos com aquilo que diz ser e não é, com aquilo que nós vemos parecendo ser, mas também não é, e como iremos fazer essa separação. Como iremos ter o discernimento da verdade vestida de mentira, daquilo que parece ser e não é. O nosso Senhor nos ensina. Vem comigo, abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. E a partir do versículo 21, do capítulo 21, nós iremos ler os versículos 18 até o 20. Mateus 21, do versículo 18 ao 20, que vai dizer assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo:
Como secou imediatamente esta figueira? O texto bíblico vai até aqui. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Louvado seja Deus que nos coloca no prumo, que nos alerta acerca daquilo que estamos vendo, acerca daquilo que estamos ouvindo. Nós acabamos de ver que Jesus, ele estava diante de uma figueira cheia de folhas, bonita, estrondosa. Aparentemente, todo mundo que olhasse para ela imaginaria assim: lindos frutos essa figueira teria. Mas, no entanto, essa figueira não tinha nada de fruto. E no mundo espiritual, todo aquele que tem frutos. Toda árvore boa dá frutos bons. E é impossível uma árvore boa não ter frutos bons. E nós iremos meditar agora neste texto o secamento da figueira. Ele pode ser considerado como um milagre inverso de Jesus. Todos os seus milagres produziam saúde, força, vida. Este, porém, produziu destruição e morte. Nós vimos que Jesus secou a figueira imediatamente. Até causou nos discípulos admiração. Embora a lição dele aprendida possa nos servir de advertência contra um mero formalismo religioso, é que estamos sujeitos ao qual pode terminar em secamento espiritual e morte eterna. A figueira frondosa prometia frutos bem desenvolvidos, embora não fosse a época de figo. Sua folhagem abundante levantava falsas expectativas. Lembra que Jesus disse que no final dos tempos, lá em 2 Timóteo capítulo 3, no final dos tempos haveriam homens mentirosos, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, prepotentes, sem nenhum amor. E a palavra de Deus, lá no finalzinho de Timóteo 3, ela vai dizer: deste, afaste-se. Afaste-se de tudo que não honra a Deus. Tudo que não está alinhado com a vontade de Deus. Porque é figueira falsa. Figueira que irá queimar no fogo eterno. A gente viu aqui que ela prometia frutos por estar bonita, estrondosa. Causou decepção, porque não tinha frutos. Frutos ao qual a sua folhagem indicava. A lição que podemos extrair deste episódio é que não basta ter o nome e a aparência de cristão para que Deus nos considere merecedores desse nome. O Deus que nos vê além das folhagens de nossa aparência não pode ser enganado como homens. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se engana com aparências. Pode ser bonitinho, pode ter folhagem, mas Deus sabe se dará ou não o fruto. Sabe aonde o coração está inclinado. Viver uma vida de aparência é caminhar para o secamento e a morte. Quando somos cristãs genuínas, cristãos genuínos, produzimos os frutos da nossa ligação com Cristo. Vai lá em João capítulo 15, do versículo 1 ao 7 e medita
medita nessa palavra. Há muitas pessoas transvestidas de cristãs, embora o seu interior em nada se parece com Cristo. Ligadas a Cristo, é impossível viver de aparência, porque os frutos do Espírito são verdadeiros e abundantes em nossa vida. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa lavada e remida no sangue do Senhor, ela produz os frutos do Espírito. Eu preciso produzir esses frutos, você precisa produzir esses frutos. O que sai disso, está lá em Gálatas, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 22 do capítulo 5, você vai encontrar, no capítulo 22 do versículo 5, você vai encontrar os frutos do Espírito. Esse precisamos desenvolver em nosso coração, para que no final, no cumprimento da palavra de Deus, a gente não seja arrancado, a gente não seja secado, banido. Nós precisamos ter uma vida que floresça, frutifique e não seja de aparência. Eu quero orar com você. Eu quero entregar as nossas petições a Deus, pedindo ao Senhor que nós somos miseráveis, ignorantes. Se você não é, eu sou. E preciso diariamente da direção de Deus. Preciso da promessa estabelecida no meu coração, porque eu reconheço que se eu viver longe dessa promessa, longe desta palavra, dos ensinamentos do meu Deus, eu irei, numa questão de tempo, me submeter a este mundo louco que caminha na contramão da vontade de Deus. E em questão de tempo, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de meditar, eu vou deixar de receber de Deus, e é uma questão de tempo, para estar produzindo frutos que não agradam a Deus, frutos que não revelam Cristo, frutos que não são os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Eu e você precisamos da direção de Deus a cada segundo de nossas vidas. Não podemos ter esta convicção de que ir ao culto é importante, precisamos dessa comunhão, é direcionamento do nosso Deus. Mas uma vida com Deus nos leva a cada segundo nos apartarmos do mal. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, uma comunhão com o nosso Deus, que nos impedirá de sermos frondosos nas folhas, mas ficarmos somente nas folhas. Que sejamos videiras verdadeiras, que sejamos figueiras, árvores frutíferas, plantadas em Cristo, enxertadas pelo Evangelho. Lembrando sempre que Deus é o agricultor, Jesus a videira, e nós estamos enxertados nesta videira, que é Cristo. E quando estamos em Cristo, nossas folhagens são frondosas e os nossos frutos mostram quem somos. Não olhe para o seu problema, para a sua adversidade, mas olha para o Deus que te chamou para viver uma vida reta com Ele, apartando-se do mal. Lembre-se que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e
todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é palavra de Deus. E o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é cumpridor de tudo aquilo que ele prometeu. E as Sagradas Escrituras, ela é feita de promessa, do início ao fim. Basta que sejamos verdadeiros diante de Deus. Eu quero orar com você, que Deus possa nos dar direcionamento acerca desta palavra, revelação ao nosso coração acerca desta palavra. Se você ainda não conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, busque-o, o conheça, tenha intimidade com Ele e você verá a sua vida transformada dia após dia. Porque Paulo dizia: miserável sou, porque todo o bem que eu quero fazer, este não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. Nós temos uma inclinação a vivermos fazendo a vontade da nossa carne. E a convivência com o nosso Deus, a intimidade com o nosso Jesus Salvador, faz com que a gente tenha olhos e ouvidos espirituais, que discerne o mundo espiritual. Lembre-se sempre que nós somos alma, corpo e espírito. Alma para viver, que vai morar com Deus. Espírito que é adorador, submisso a Deus. E corpo, matéria, que é inclinado a viver as coisas carnais. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esta direção. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações, nos admoesta, nos coloca, Pai, no centro da Tua vontade, mesmo sendo nós pequeninos, errôneos, falhos. Somos, Senhor, muitas das vezes ignorantes, mas o desejo de Te conhecer e a dedicação em meditar, em separar tempo em nossas vidas para ler a Tua palavra, guardar os Teus ensinamentos, faz com que a gente veja coisa que ninguém vê, ouça o que ninguém ouve, porque o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que habita em cada um de nós, se aproxima ainda mais de nós quando o invocamos, porque esta é a missão dele, estar conosco sempre que o invocarmos. E todos aqueles que invocam sentem o cuidado e a direção do Pai. E quem é guiado pelo Pai não erra. E se errar, ele nos mostra como devemos voltar e o que fazer. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a não errar, porque tem erros, meu Pai, que são doloridos e pagamos, Senhor, com muita dor, com muito sofrimento. E por isso temos nosso manual de vida, que é as Tuas Sagradas Escrituras. Que os nossos olhos possam estar atentos ao lermos e que possamos entender e gerar frutos verdadeiros. Que não sejamos, meu Pai, figueiras falsas com folhagem e que não tem nenhum fruto. Que possamos ser árvores frondosas, enxertadas na videira de Cristo, aonde que o nosso Deus é o agricultor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos este momento na Tua presença e Te pedimos, meu Pai, que o Senhor sempre esteja conosco nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e que o Senhor não deixe os nossos olhos fechados, os nossos ouvidos tapados. Dai-nos, Senhor, discernimento
para que possamos termos escolhas certas, baseadas e pautadas na Tua palavra. Esta, Senhor, é a oração que a Tua filha, a Tua serva e os Teus filhos te fazem neste momento. Abençoa cada pessoa que parou para assistir esse vídeo e que ela seja, Senhor, tocada pelo Teu Espírito Santo e que esta palavra possa, Senhor, frutificar nos corações, trazendo alívio, renovo e paz, que é o que o Teu Espírito nos proporciona, a paz que o mundo não pode nos dar. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam. Fica com Deus, Deus abençoe.